Olá! Nós estamos lendo o livro Vida Longa Rainha e agora vamos entrar na quinta prioridade: sua descendência, gerando filhos nobres. Os filhos precisam da segurança e do amor entre os pais e o lar. Como você viu, a prioridade do castelo vem antes da descendência, ou seja, o lar vem antes dos filhos. Por quê? Porque o lar é o lugar de ensino para os filhos. Nossos filhos devem primeiramente ser ensinados em casa. Quando construímos um lar da maneira que Deus deseja, nossos filhos serão educados por meio do nosso exemplo. Provérbios 22:6 diz: Instrua seu filho a formar bons hábitos enquanto ainda é pequeno. Assim, ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Ouço alguns dizerem: nós fizemos tudo o que podíamos, mas nossos filhos tiveram outras escolhas. Bom, então o que aconteceu? Eu penso que pode ter havido muita criação e pouca instrução. A espécie de ensino que constrói vida sólida leva tempo, da mesma forma que a hospitalidade exige tempo. O que tenho aprendido e buscado pensar é que aquilo que eu ensino para o meu filho deve estar presente em minha vida. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado à sua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Meu coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. A sua palavra deve estar em mim para que depois eu a intime aos meus filhos. Investimos tempo construindo uma base na ordem dessas prioridades, pois creio que se elas não estiverem bem ajustadas, será impossível construir algo sólido na vida dos nossos filhos. Nossa missão é levá-los a conhecerem ao Senhor. Ele deixou instruções claras a respeito do valor que devemos dar aos nossos filhos e nos mostrou a importância de ensiná-los a amar a Deus e a servi-lo. Os filhos são bênção que o próprio Deus nos dá. Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme e anda nos caminhos do Senhor. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Veja os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Salmos 128, do 1 ao 6. Esse salmo costuma ser chamado de Salmo do Construtor, porque para o israelita o lar era uma oportunidade de realizar a tarefa sagrada de construir filhos e filhas. Na língua hebraica vemos isso como banahá, que significa construir. Ben significa filho, bat significa filha. Esse conceito nos traz com clareza o que o Criador tinha em mente, pois os pais devem empenhar-se em construir filhos. Devem mostrar a eles os fundamentos da fé por meio de uma vida cristã genuína, honrando a Jesus, alimentando-os na palavra, envolvendo-os na oração. Se assim fizermos, nossos filhos são capazes de construir seus filhos e filhas, espalhando a semente santa de geração em geração. A força de um legado. Quando fazemos uma aliança com Deus, nossa próxima geração será muito abençoada. Seus filhos governarão na essência daquilo que você carrega, a essência do seu governo. Talvez você não tenha exemplos em sua vida,
mas alguém precisa ser a primeira geração. E é o temor do Senhor que te possibilita a quebrar esse ciclo para dar início a um exemplo melhor para os seus filhos. Entenda que em nossas mãos a incumbência de desenvolver, amar e apoiar, ensinar os nossos filhos está em nossas mãos. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. A palavra ensinar significa andar atrás dela, continuamente. Bom, isso quer dizer que falar apenas uma vez com a criança não trará efeito nenhum sobre aquilo que queremos transmitir. Eu creio que a palavra ensinar, nesse versículo, envolve treinamento contínuo. O ensino e a educação continuada dos filhos devem ser os moldes daquilo que queremos que eles sigam. Devemos fazer isso com paciência, investindo tempo e buscando os mesmos resultados que nós temos aprendido com o próprio Deus. A criança deve ser guiada por princípios e valores. Nossa cultura nos diz que os nossos objetivos são mais importantes que moldar o caráter e o destino dos nossos filhos. A nossa cultura desvalorizou a vida da criança e depreciou o privilégio de ser mãe e instruir um filho em caráter e sensibilidade espiritual. Integridade é a integração daquilo que você crê como modo de como se comporta. Sua espiritualidade e sua realidade precisam ser integradas, pois será essa combinação que os seus filhos seguirão. O pai é quem corrige, mas a mãe instrui. Meu filho, preste atenção à correção do seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. Provérbios 1, 8, 9. Precisamos nos empenhar a instruir os nossos filhos. Precisamos incentivá-los a dar ouvidos ao Pai, pois a sabedoria será uma coroa de graça em sua cabeça e um colar de honra em seu pescoço. Agindo assim, estabeleceremos ordem em nosso lar e devolveremos ao Pai a figura de domínio. Deixe-me contar uma experiência. Quando meu filho estava fazendo a transição de 4 para 5 anos, percebemos um salto na comunicação dele conosco. Na maioria das vezes, eu o corrigia e era com vara. Sempre que ele desobedecia ou fazia algo que não nos agradasse, mesmo que estivesse fora de casa, eu prometia que quando chegasse, iríamos ter uma bela conversa. E ele já sabia que conversa era aquela. Um dia, ao sairmos de casa, colocamos algumas regras de comportamento para ele seguir. Porém, ao chegarmos no local, ele agiu completamente ao contrário do que esperávamos e havíamos combinado. Então, lá mesmo, eu o puxei pelo braço e disse: quando chegarmos em casa, teremos uma conversinha. Então, ele se aquietou e continuamos ali naquele lugar por mais algumas horas. Quando chegamos à nossa casa, eu disse: vá para o seu quarto e me espere lá. Peguei então a vara, fechei a porta do quarto e o corrigi. Nossa, meu coração se entristeceu muito naquele dia, como se eu estivesse fazendo algo muito errado. Logo eu pensei: isso é normal. Ninguém que corrige uma criança tendo que bater fica bem. Mas não era isso. Passando-se alguns dias, o Lorenzo agiu novamente de forma contrária ao que estávamos ensinando. E eu já estava tão cansada, com tantas ações para levá-lo a entender, que disse para o meu marido: bom, eu não vou corrigir mais. Você precisa fazer isso. Mas ainda assim parecia que eu estava errada, pois pensava: eu também posso corrigi-lo. Então orei e pedi a Deus um conselho. Meu marido ali naquela hora se posicionou na correção e o corrigiu. Nunca havia visto aquele semblante no rosto do Lorenzo olhando para o pai daquela maneira. Foi então que Jesus me deu esse verso: meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe.
Eu imediatamente ouvi essa frase: o pai corrige, mas a mãe instrui. Quando chegou a noite, coloquei o Lorenzo para dormir. Sempre conversamos e oramos juntos antes de dormir. Então, em nosso diálogo, ele me disse: Mãe, você me desculpa pelo que eu fiz hoje com você? Eu prometo que não farei mais. Então, ali, o Espírito Santo foi me ensinando que a instrução deveria vir de mim, mostrando a ele, por meio da conversa, por que ele havia agido assim. Expliquei, com muita leveza e sabedoria vinda de Deus, a diferença entre um filho bom e um filho mau, sempre expondo as ações bíblicas de filhos que foram bons e de filhos que foram maus. E aí ele me disse: Mãe, eu nunca quero ser um filho mau. Você me ajuda? Ao ouvi-lo, eu entendi que a doçura que a mãe tem é como o trabalho do Espírito Santo, que nos exorta. De nós precisa sair mais leveza e clareza para haver uma boa instrução. Compreensão. A compreensão desvenda o que está havendo por dentro e não só o que houve por fora. Quando o pai avalia o filho em suas reações, avalia tanto o que como o porquê. Devemos instruí-los guiando no caminho da descoberta. Devemos ajudá-los a aprender o discernimento e a sabedoria. Ser pai ou mãe é pastorear o coração dos filhos nos caminhos da sabedoria de Deus. É necessário ajudá-los a perceberem que a palavra de Deus trabalha de dentro para fora. Portanto, na criação de seus filhos, o objetivo não pode ser simplesmente ver a criança bem comportada. Seus filhos devem também compreender por que pecam e como experimentar uma mudança interior. Quando os filhos são empurrados no pátio escolar, os pais lhes orientam a ignorar o ocorrido. Ou pior, alguns pais orientam seus filhos a revidar quando alguém bate neles. Esse conselho é antibíblico e afasta as crianças da cruz, e o padrão da cruz é elevado. Para fazer o bem ao opressor, orar por aqueles que o maltratam e confiar a vida ao justo juiz requer que uma criança veja a si mesma face a face com a pobreza de seu próprio espírito e a sua necessidade do poder transformador do Evangelho. Quando você deixa de expor o padrão divino, rouba de seus filhos a misericórdia do Evangelho. A disciplina deve se dirigir às atitudes do coração. A compreensão disto faz coisas maravilhosas em favor da disciplina. O coração é a fonte da vida, portanto, criar filhos diz respeito a pastorear o coração. Você precisa aprender a educar, voltar-se para o coração e, a partir do comportamento visível, expondo seus filhos às questões do coração. Em resumo, você deve aprender a envolvê-los e não a reprová-los. Toda criação de filhos deve dirigir-se ao coração. A tarefa fundamental na criação de filhos é pastorear o coração deles. Caso você ainda não tenha filhos, é importante saber como instruí-los antes de tê-los. Crescer nisso te trará bons frutos, sem nenhum desgaste. Tarefas. Procure resolver seus problemas conjugais longe dos seus filhos. Não inverta a ordem da instrução. Primeiro você faz e eles observam. Depois eles fazem com você. Em seguida, eles fazem sozinho e você os ajuda. Por fim, eles fazem de forma independente quando você lhe dá espaço. Discipline com amor, mas seja firme em sua comunicação. Nunca minta para os seus filhos. Honre seus filhos. Ensine-os a governar. Se houve desobediência, posicione o seu marido a corrigi-los com a vara. Faça-os ouvir o que você quer transmitir. Estamos falando de princípios e não estamos distantes de aprender com nosso pai e ensinarmos aos nossos filhos. Jeremias 11, 4, 7 diz assim: Dai ouvidos à minha voz
e fazei tudo o que eu vos mando. Essa é a primeira coisa que queremos que os nossos filhos façam, que ouçam a nossa voz, não é mesmo? Ouvi as palavras dessa aliança e cumpri-as. Essa é a segunda coisa que nós queremos que eles façam. Sempre queremos que eles ouçam e façam aquilo que ouvem. É importante você fazer uso das palavras para ajudar seus filhos a compreenderem o que você quer deles. Aprendi que existe uma maneira bem fácil para que isso aconteça e tenho aplicado muito aqui com meu filho. Com carinho, tomo a pequena face dele nas minhas mãos, olho o olho no olho e digo: ouça o que eu estou dizendo, depois faça como eu lhe disse. Você ficará surpresa ao ver como seus filhos serão muito mais obedientes quando compreenderem realmente o que você está dizendo. Eu era uma pessoa que gritava com muita constância. Tudo era na base do grito. Mas um dia, o Espírito de Deus trouxe uma tristeza no meu coração. Ele me disse: Kelly, pare de gritar. Você está moldando alguém e deseja que ele também haja assim? Logo depois de ouvir isso em meu coração, meu filho me disse: Mãe, por que você grita tanto? Eu não grito com você. Meu coração quebrou. Então eu fui para o meu quarto e pedi: Jesus, me instrui. Sem o Senhor eu não consigo. E logo depois obtive essa estratégia de falar próximo ao ouvido e olhos, acariciando seu rosto com as minhas mãos. A intenção da instrução é transmitir conhecimento. Então, permita que Jesus possa te instruir para que você instrua seus filhos à maneira dele.